chamado Barnabé. Os discípulos, os profetas, os apóstolos, não pediram nada para ninguém. Nada. Mas Barnabé fez o seguinte: congregava lá, ouviu as mensagens de Pedro, de Tiago, de João, ouvia lá as pregações fervorosas, eles testemunhavam da ressurreição. E Barnabé, ele moveu o coração dele a abençoar a obra de Deus. Ele tinha uma propriedade, ele foi lá, vendeu a propriedade dele e depositou o dinheiro nos pés dos apóstolos. Pedro não pediu nada para ele, Tiago não pediu nada para ele, João não pediu nada para ele, mas ele moveu o coração dele e foi. Só que tinha um outro crente da mesma igreja, ouviu as mensagens de Pedro, ouviu quando Pedro ia para a oração contando testemunho, aquele paralítico da porta formosa que entrou glorificando, ouviu tantos, chamado Ananias. E Ananias, ele vendeu uma das herdades. Se é uma das, é porque ele tinha mais que uma. E ele e a mulher dele combinaram: vamos fazer o seguinte, nós vamos dizer para Pedro que o nosso negócio que nós fizemos foi tanto. Você concorda? Eu concordo. Aí chegou para Pedro e falou para Pedro: Pedro, a gente vendeu uma das nossas propriedades que nós temos, congregava na mesma igreja, talvez até amigo de banco, de cadeira, não sei, estavam lá os dois. E ele falou para Pedro assim: Pedro, a gente vendeu uma propriedade, a propriedade foi X. Pedro olhou para Ananias e falou: Ananias, eu pedi alguma coisa para você. Não, Pedro, a gente quer ajudar. Ananias, eu falei para você vender alguma coisa. Não, Pedro, Ananias, o dinheiro é teu, filho. Fica para você o dinheiro. Não, Pedro, de jeito nenhum. Lugar certo do jeito errado. Lugar certo. A gente pensa que é só confiar, irmão. Vai mais além do que isso. Não é tempo só de confiar, é tempo de confiar e de obedecer. É tempo de confiar e saber que é um Deus que vela por você. E aí você conhece a história. Pedro falou: Ananias, quem foi que mandou você mentir para o Espírito Santo, Ananias? Mas Pedro, eu não estou mentindo. Eu não estou mentindo. Amado, uma mentira puxa a outra. Pedro olhou para Ananias, mesma igreja de Barnabé, a mesma, congregava no mesmo lugar, sentava até talvez na mesma fileira. Ananias, porque Satanás encheu. Peraí, pastor, Satanás na igreja? Irmão, se você quer ter uma vida vitoriosa, tem que ser do jeito de Deus. Tem que ser do jeito de Deus. Aleluia. Aí você conhece a história. Pedro falou: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse teu coração? Que é isso com você? Tá vendo aqueles homens na porta? Vão levar você morto. E o cara caiu morto na hora. Depois veio a mulher dele que congregava na mesma igreja. Não é na outra igreja, é na mesma igreja. E ela falou a mesma coisa que o marido. E Pedro falou: mas Safira é ateu. Fica, não, Pedro. Tá vendo esse pessoal que está chegando agora? Acabaram de enterrar teu marido, vai enterrar você também. E a mulher caiu morta. Os homens, os 10 mil que ficaram, eram 10 mil que tinham coragem. Mas Jesus falou para mim: da vitória tem que ser do meu jeito. Tem que ser do meu jeito. O homem tem que negar a si mesmo. Ele tem que saber que há uma cruz para ser carregada. Mas pastor, cruz quer dizer sofrimento, cruz quer dizer martírio, mas cruz quer dizer ressurreição, cruz quer dizer coroa de vitória, cruz quer dizer morada no céu, cruz quer dizer passaporte assinado por Jesus. A gente quer servir Deus, irmão, do nosso jeito, da nossa maneira. 32 mil foram, mas os medrosos não tem. Eu não sou medroso, eu confio. Só confiar não é o suficiente. Deus não está atrás de só quem confia. Deus está atrás de quem confia e obedece. Se você é um desses, diga assim: eu sou um desses. Diga assim: eu sou um desses. Diga bem forte: eu sou um desses. Precisa ser, irmão. Eu preciso ser, você precisa ser.
caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Aleluia. Jesus não é mentira nem a morte, irmão. Ele é a vida eterna. Ele é a verdade. Eu e você temos que praticar andar na verdade. Na verdade. E às vezes, amado, nós queremos vencer. E tudo aparentava que não ia dar certo. Dos 10.000, 9.700 foram reprovados. Quantos foram reprovados? Quantos foram reprovados? Quantos foram reprovados? Diga assim: eu não sou um desses. Diga: eu não sou um desses. Diga forte: eu não sou um desses. Não é, irmão, porque Deus te chamou para uma vida com Ele. E se prepare: 300 homens contra 52.000. É lógico. Se ficasse 10% do dízimo, se ficasse 10% dos 32.000, seriam 320. Menos de 10%. Menos de 10%. Você sabe por quê? Quando o Senhor falou no meu coração essa palavra, irmão, Ele falou que a gente está se esquecendo dessas coisas. Nosso evangelho é um evangelho tão envolvido com a nossa vida e a nossa vida corriqueira, que nós estamos esquecendo do nosso envolvimento com Deus. Nós estamos esquecendo de confiar nele. Nós estamos esquecendo de obedecê-lo. Nós estamos esquecendo que a voz que nós ouvimos não foi voz de homem nenhum. A voz que nós ouvimos, irmão, foi a voz do Eterno. Aquele que desceu do céu. Aquele que habitou nessa terra. Aquele que morreu crucificado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E aí ele tem um finalzinho que fala: aprendei de mim. Jesus está nos levando a aprender com ele, irmão. É ilógico 300 vencerem 52.000. Se fosse Gideão, nunca teria vencido. Se fosse aqueles homens, os 300 nunca teriam vencido. Mas porque o Eterno abriu a sua boca e falou: eu estou convosco. Eu estou contigo. Eu estou contigo. E se eu estou contigo, não importa o tamanho do adversário, se eu estou contigo, você vai vencer essa causa. Você vai vencer. Se eu estou contigo, você vai vencer. Porque eu estou com você. E Ele é o Deus da vitória. Ele é o Deus da bênção, o Deus da graça. Ele é o Deus que estende a mão, pega o pobre e necessitado e coloca a tina do mantouro e coloca para se assentar com os príncipes. Isso não é mérito de homem, é o Deus que está contigo. E Ele está com você. Ele está te convocando nessa noite para você estar com Ele. Para você estar com Ele. Tem tantas situações que nós gostaríamos de mudar, tantas situações que nós gostaríamos de ver revertido, mas ela vai se reverter se Jesus for com você. Se Jesus for com você. Quando eu estava descendo as minhas escadas e essa palavra ecoou no meu coração, eu falei: obrigado, Jesus, porque eu quero ser um desses. Eu quero ser um desses, Deus. Desses que os meus olhos não têm como. Do meu jeito não dá, Deus. A minha força não consegue, Deus. Mas se eu quero a tua força, Senhor, eu tenho que confiar, eu tenho que te obedecer. Eu tenho que me lançar. Eu tenho que me arriscar contigo, com a tua obra e com o teu reino. Eu tenho que me arriscar com as almas. Eu tenho que me arriscar. Eu tenho que te obedecer, Deus. Eu tenho que obedecer a tua palavra, porque só obedecendo é que o Senhor é comigo. E se o Senhor é comigo, eu sou mais que vencedor. Se o Senhor é comigo, eu vou passar e eu vou sair do outro lado e eu vou cantar o hino da vitória. Se o Senhor é comigo, tudo isso que hoje é tribulação, que hoje é luta, amanhã será testemunho de vitória e da mão de Deus sobre nós. Só que isso é uma escolha. É uma escolha. Isso é uma escolha. Deus não obriga ninguém. Não enfia a goela abaixo de ninguém. Eu escolho querer ou não querer obedecer.
Eu escolho querer ou não querer ser um dos 300 ou um dos 31.700. E eu quero falar para você nessa noite que a mesma escolha que Deus está me dando, Ele está te dando nessa noite. É tempo de ver situações mudadas. É tempo, mas Deus só vai mudar a situação se eu mudar a minha com Ele. Deus só vai mudar se eu mudar a minha com Ele. Se eu mudar a minha com Ele. Mas pastor, eu sou corajoso. Ser só corajoso não adianta. Ser só corajoso não adianta. Tem que ser um corajoso que tem cruz. Tem que ser um corajoso que nega a si mesmo. Tem que ser um corajoso que busca o teu domínio próprio. Tem que ser um corajoso que obedece. Tem que ser um corajoso que olha para a palavra e fala: eu sei quem está falando comigo. Eu sei quem está falando comigo. Eu sei quem está falando comigo. E se você é um desses corajosos, se você é um desses que quer ver a sua situação mudada, se você é um desses que não quer andar no seu conceito, do teu jeito, mas quer andar do jeito de Deus, então eu quero convidar você a se colocar de pé. Você não é obrigado, porque é escolha. É escolha. E eu quero convidar meus irmãos, meus companheiros de ministério, meus companheiros de ministério de adoração, meu Deus, aleluia, essas pessoas que Deus usa para falar comigo através de louvores, de adoração, de bênção e de graça. Eu quero convidar. Isso. Aleluias. Aleluias. Talvez você possa sair daqui dessa igreja hoje e dizer assim: podia ser melhor, né? Podia. Eu confesso com você que poderia. Eu confesso com você que poderia ser melhor. Só que você jamais vai sair daqui dizendo: Deus não falou comigo. Eu posso até não querer escutar. Sabe por quê, amado? Porque lá na minha casa Deus falou comigo. Ele falou comigo. Ele falou que não é hora de ter medo. Não é hora de ter medo. E quando ele fala de ter medo, não é das coisas que eu almejo nessa terra. Ele fala: não é hora de ter medo de me envolver com Ele. Não é hora de ter medo de colocar minha lâmpada fora. E interessante que Gideão colocou a lâmpada fora não para saber se ele ia vencer a batalha ou não. Eu vou colocar a lâmpada fora para saber se o Senhor é comigo. Eu vou colocar a lâmpada para saber se o Senhor está do meu lado. Porque, Senhor, eu estou contigo. Eu vou armar minha tenda no campo de batalha e vou convocar o povo. Eu estou contigo. E o Senhor está comigo? E disse o Senhor: Gideão, eu sou contigo. E eu darei a vitória nas tuas mãos. Irmão, não é hora do teu braço, é hora do braço de Deus. Não é hora da tua mão, é hora da mão de Deus. Não é hora da maneira com que você interpreta, é a maneira com que Deus fala. E Deus tem falado com você. Então adore o Senhor conosco.